do movimento Infância Livre de Consumismo há alguns anos e tem sido uma experiência bem importante. O movimento lida com duas questões, que é o consumismo e a publicidade infantil, que elas fazem parte da ponta do iceberg de uma questão muito maior, que é o drama ambiental que a gente está vivendo nesse momento histórico, né? Assim, o mundo que a gente vai deixar para os nossos filhos, se a gente continuar fazendo as coisas como elas são feitas nesse momento, ele vai ter condições muito piores do que a gente encontrou, né? Vai ser um planeta que vai oferecer muita dificuldade no suporte à vida, no suporte à sociedade, né? Mas ainda dá tempo de virar o jogo e é muito importante que a gente entre aí para essa massa crítica de pessoas que estão querendo mudar essa história. Quando a gente pensa nos problemas ambientais, no aquecimento global, na poluição, nos resíduos, na falta d'água, na contaminação e tudo mais, tudo parece grande demais, difícil demais, e aí a gente tende a ficar paralisado, ou então a gente tende a fingir que não é com a gente, tentar esquecer esse assunto de tão angustiante que ele é, né? Mas existe saída, e a saída não é tão difícil. Assim, o que eu queria passar é uma mensagem de otimismo, que há muito o que fazer e há muita esperança por aí, né? Assim, a gente precisa começar a repensar a maneira como acontecem as coisas dentro da nossa casa, os nossos padrões de consumo, porque o que forma esses grandes problemas são milhões e milhões de pessoas agindo e consumindo de uma determinada maneira. E a gente precisa entender o ciclo de vida de cada produto que a gente consome, de que maneira ele é retirado da natureza, de que maneira os trabalhadores que trabalharam ali na produção daquilo foram tratados, o que acontece com aquele produto depois que a gente consome ele, né? O que acontece com o resíduo daquele produto. E quando a gente começa a pensar nessas coisas, a gente começa a querer procurar alternativas para viver melhor na nossa casa. Na verdade, muito daquilo que a gente consome é desnecessário, não precisaria estar sendo consumido, né? E também a gente passa a encarar o nosso poder econômico, cada real que a gente tem no bolso, como um voto que a gente pode dar num sistema produtivo ou num outro sistema produtivo. Quando a gente compra alguma coisa, a gente está dando força para a maneira como aquele produto foi consumido, para como aquele sistema funciona. Então é importante que a gente, cada realzinho que a gente tem no bolso, a gente tente investir em coisas que vão fazer o mundo melhor, em vez de fazer o mundo pior, né? Então, assim, vou dar um exemplo, os produtos orgânicos, além deles alimentarem a gente melhor, né, com alimentos que não têm resíduos químicos e tudo mais, eles ainda contribuem para deixar os ecossistemas melhores, porque a produção orgânica ela é altamente regulamentada e inclui até mesmo a maneira como o trabalhador é tratado e remunerado, né? Outra coisa, quando a gente começa a pensar em consumo, entre aspas, sustentável, é super importante ficar atento, porque as mensagens publicitárias de produtos sustentáveis, em geral, são um grande engodo. Assim, eu não conheço nada que tenha uma publicidade dizendo que o produto é sustentável, que seja realmente um produto que gere um impacto incrivelmente positivo para a natureza, né? O mais comum por aí são pequenas modificações legais, mas assim insuficientes, ou um simples greenwashing, né, que a gente chama, um marketing verde enganoso mesmo, né? Então vamos entrar nessa transição, né, para um outro modelo de consumo e de vida que proporcione benefícios ou que reduza ao máximo os danos para o planeta, né? Agora, vamos fazer essa transição sem culpa e sem comparação, porque é outra coisa que paralisa é quando as pessoas começam,
tenho vergonha do que eu faço, ou fulano é muito mais sustentável que eu, isso aí não leva ninguém a lugar nenhum, né? Na verdade, assim, estamos todos em transição, cada um sabe o seu ritmo, aquilo que pode fazer no momento, o que vai ficar para depois, né? Mas o importante é estar nesse processo de buscar informação, de ampliar a consciência e de trocar informação com outras pessoas sobre o que a gente tem feito para reduzir nosso impacto negativo no meio ambiente. E aí entra a questão da educação ambiental, né? Quando a gente fala em educação ambiental, em geral a gente pensa em criança, mas hoje em dia quem mais precisa de educação ambiental são os adultos. As crianças até estão muito melhor informadas do que a gente em relação aos problemas ambientais, né? E causa, muitas vezes, para as crianças uma angústia muito grande, porque elas já têm a percepção que elas vão viver nesse mundo do futuro aí, vão estar no planeta por mais tempo que a gente e que o problema, o abacaxi vai sobrar para eles, né? A única riqueza que a gente tem, verdadeira, é a natureza, porque assim, o dinheiro é um símbolo criado pelo homem e a gente todos os dias precisa, todos os minutos, instantes, né, a gente respira, todos os dias a gente toma água, a gente precisa se alimentar, então a base da nossa sobrevivência vem dos recursos naturais. E esse é um grande tesouro que a gente precisa preservar. Muito se fala por aí, nos jornais e tudo mais, em crise econômica, etc. Né? Mas a base para a construção da riqueza é água limpa e abundante, é solo fértil, é biodiversidade, é um ar puro. Então, se a gente tiver, e um clima amigável, né? Se a gente tiver isso, a gente tem nas mãos todas as condições para construir prosperidade, para construir bem-estar e possivelmente de uma maneira muito mais igualitária, porque o consumismo, inclusive, ele gera muita desigualdade. Então fica essa mensagem, assim, por amor aos nossos filhos, por amor a nós mesmos, né, e a todas as outras formas de vida, porque todos nós estamos interconectados. O que faz mal para as abelhas, o que faz mal para os peixes, faz mal para a gente também. Então vamos preservar e vamos buscar maneiras de proteger esse grande patrimônio que não é só nosso, que é de todas as formas de vida, que são os ecossistemas desse planeta.